pouco, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo, tão doloroso para o povo brasileiro, o momento do Covid, de tantas mortes, né, de tantos problemas que o Brasil enfrenta, e falar isso um pouquinho da perspectiva do Partido dos Trabalhadores e também da perspectiva cristã, que é a maioria do nosso povo brasileiro. Amém. Gleison, eu gostaria de ser objetivo nessa live e ir direto nos pontos mais importantes que precisam ser falados, porque essa live, na verdade, ela tem um objetivo, né? É um objetivo de esclarecimento. Infelizmente, existe uma elite de pastores que se envolveu na política, tem lá os seus interesses e tal, e eles querem o voto evangélico para eles de qualquer forma, né? Bom, até aí eu acho que tudo bem, porque uma pessoa, de repente, quer o voto das empregadas domésticas, eu vou levantar a bandeira das empregadas, tudo bem. Agora, o problema são os argumentos e o jogo, que o jogo está sendo muito sujo. Porque para eles cativarem esse voto, eles estão mentindo e estão demonizando o partido. Infelizmente. Então, por isso que é preciso a conversa, e você que é crente, em nome de Jesus, quem está aqui é a porta-voz do Partido dos Trabalhadores. Se você quer saber o que o Partido dos Trabalhadores pensa, o que o Partido dos Trabalhadores fala, qual é a ideologia do Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, não tem melhor pessoa, o Lula e a Gleisi Hoffmann, para responder a gente, entendeu? Porque ela é a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, né? Então, Gleisi, o que acontece? Eu gostaria de pedir para você falar sobre a declaração do Lula. Lula, na sua fala, ele fez uma crítica, né, às igrejas que estão fazendo culto durante a pandemia, são cultos lotados, sem uso de álcool gel, sem usar máscara, sem distanciamento social. E o que acontece? Teve um pastor que ele pegou esse trecho, fez um vídeo sensacionalista e divulgou. E aí, o que os crentes estão pensando? Os crentes estão pensando que o Partido dos Trabalhadores está com raiva da religião evangélica e querendo perseguir os evangélicos, né? Tem até rolando uns áudios, fake news, que é tipo um camarada falando assim, olha, nós temos que fechar as igrejas aqui porque eles estão atrapalhando a gente, que não sei o que, não sei o quê. Aí eu queria que você esclarecesse o que o Lula queria dizer e se o partido... Até desculpa a pergunta, porque hoje a gente está defendendo o óbvio, até me perdoa a pergunta. E eu queria que você falasse para a gente, o Partido dos Trabalhadores está com raiva da igreja evangélica, está com raiva da religião, está com raiva de crentes, quer perseguir os crentes e fechar a igreja? Isso é uma mentira, pastor Daniel, e é um movimento que foi organizado e orquestrado para fazer disputa política. Eu sinto muito que isso esteja acontecendo, de colocar as igrejas nessa situação e também envolver o nome de Deus nessa disputa. O que o Partido dos Trabalhadores pensa em relação a essa pandemia é que todos nós precisamos nos cuidar. Ela é muito grave. Ontem morreram mais de 3.700 pessoas. Isso é mais do que o número de mortes das Torres Gêmeas, quando foram atacadas nos Estados Unidos. A soma de mortos que nós temos hoje no Brasil é maior do que a soma de mortos de muitas guerras que aconteceram e acontecem no mundo. É uma tragédia, né? Uma tragédia que afeta a vida das famílias, afeta a sociedade, afeta toda a estrutura econômica, afeta o sistema de saúde, e nós não temos condições hoje no sistema de saúde, por todos os problemas decorrentes de como foi feito esse enfrentamento à pandemia, de atender as pessoas que precisam. Tem gente morrendo nas portas dos hospitais, falta remédios para intubação, né? O oxigênio está faltando, e a gente ainda não tem a vacina. A vacina é o único produto com condições de proteger a vida e, portanto, proteger a economia e possibilitar que as pessoas voltem a circular. Então, o que nós podemos fazer exatamente nesse momento de tragédia que nós estamos vivendo? É evitar aglomerações, porque o vírus, ele se espalha facilmente e quando você está aglomerado, principalmente em locais fechados. Ainda que você use máscara, use álcool em gel, você ficar muito tempo com muita gente fechada num lugar, é quase que impossível que alguém que esteja contaminado não repasse o vírus. Então, o que o Lula estava falando naquele discurso lá em São Bernardo era um chamado a todos os setores da sociedade para se cuidarem.
né? E, inclusive, as igrejas, não só as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, enfim, mas também as escolas, por exemplo, nós temos uma posição clara que as aulas não podem voltar, ainda que o vírus não se dissemine tanto em crianças, se dissemina em professores, mas já estão morrendo jovens por causa do coronavírus. Então, você ter sala de aula com muita gente também não dá para ter. Nós estamos defendendo que os restaurantes não funcionem, porque não dá para todo mundo ficar aglomerado no mesmo lugar, as lojas, os shoppings, porque isso tudo faz com que o vírus circule. Então, não tem nenhuma posição nossa do PT contra as igrejas, contra a liberdade de culto, contra a reunião dos crentes, dos católicos, nenhuma. Só que nesse momento, se isso acontecer, nós vamos estar jogando do lado do vírus, porque essa aglomeração vai fazer com que o vírus se dissemine mais. Então, foi isso que o Lula quis falar, e chamar a responsabilidade de quem dirige os processos, Então, quem dirige o processo educacional são os secretários de educação, são os diretores, que têm que tomar as medidas para que isso não aconteça. Quem dirige as igrejas são os pastores, são os padres, por isso que ele fez essa exortação, pedindo para que, nesse momento, a coisa mais importante a gente fazer é preservar a vida, bem maior que Deus nos deu, um dom divino, e a gente não tem o direito de expô-la, Eu vi, inclusive, um vídeo seu, que eu até compartilhei nas minhas redes, em que você fala disso, que esse é o momento de a gente exercer o maior mandamento divino, amai-vos uns aos outros, e o amor está na proteção da vida, na proteção do outro. É claro que a gente quer estar juntos, quer congregar, quer orar, eu entendo isso, mas às vezes, nesse momento difícil que nós estamos, a gente tem que fazer isso sozinho ou com a família em casa, para que a gente possa proteger, senão nós vamos expor as pessoas a um risco que não é necessário expor nesse momento. Então, me parece que esse pastor e alguns outros que reproduziram, quiseram usar politicamente isso para atacar o PT, para atacar Lula, para demonizar, para dizer que nós somos contra. Não é verdade. Isso não é ser contra a liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade religiosa, muito pelo contrário. Nós respeitamos todas as religiões, temos grande respeito pela religião evangélica, temos militantes evangélicos no PT, gente que congrega a fé, e temos muita consideração. Mas, nesse momento, o que a gente está dizendo é que nós precisamos nos proteger. É óbvio que Deus nos protege, Deus nos cuida, mas Ele também quer de nós a nossa responsabilidade. Orai e vigiai, ou seja, oramos para proteção, mas vigiamos também para não nos expor a um risco sem necessidade, o que pode ofender, inclusive, a máxima divina, que é a proteção à vida. Gleise, 3 coisas aqui eu tenho aqui para a gente falar um pouco. Primeiro, hoje nós estamos vivendo uma época de desinformação. Por quê? Antigamente, a fonte de informação era os jornais das emissoras, Rede Globo, Band, Manchete da época, e tal. E os jornais, que é o Globo, não sei o quê, sendo que hoje em dia tem muita fonte de informação. E o que está acontecendo é o seguinte, eu estou percebendo que a internet ela acabou criando várias bolhas, e essas informações elas são filtradas de acordo com o grupo que você pertence, Essas informações elas são filtradas e adulteradas com intenções políticas por trás. Então, às vezes, o evangélico, que já, na verdade, a gente sempre viu dentro da nossa bolha, do mundo evangélico, eu creio que, por parte da maioria da massa evangélica, eu não vou considerar nem um negacionismo. Eu vou considerar, sabe o quê? Em quem ele acredita. Qual a informação que está chegando a ele, Então, muitas das vezes, o evangélico, ele vai acreditar mais na palavra do pastor
do que na palavra da ciência, do que na palavra de um médico. Aí o que acontece? A medicina está aconselhando, olha, nós não podemos aglomerar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí chega o pastor dentro da sua congregação e fala da seguinte forma, não, gente, não tem problema não. Por quê? Aí vem com um monte de história, né? E fala assim, como é que é? Você aqui na casa de Deus, você está protegido, né? Não é possível que Deus vai permitir você pegar Covid na casa de Deus, indo para a igreja. E aí o que acontece? Na verdade, nós evangélicos temos que entender o seguinte, enquanto a gente está nesse mundo, nós somos sujeitos às mesmas coisas que qualquer um. Covid-19 não olha a classe social, não olha a religião, não olha a sua fé, não olha se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Se você é uma pessoa justa ou injusta, corrupta ou não sei o quê, não olha se você está preso ou se você é o presidente da República. Não olha, esse vírus ele pode pegar qualquer um. E se você ler a Bíblia, você vai ver passagens que Deus enviou uma praga ao Egito. Era uma praga de morte. Aí Deus vira para todos os judeus, e Deus estava do lado dos judeus. Deus estava contra os egípcios e a favor dos judeus, porque os judeus estavam sendo oprimidos. Deus fica do lado do oprimido. Então ele comprou a briga do judeu. Aí ele falou assim, vou enviar uma peste no Egito, porém, quem estiver do lado de fora da casa vai morrer. E quem estiver dentro de casa protegido não morre. O judeu, mesmo sendo protegido, mesmo sendo escolhido, mesmo sendo abençoado, mesmo Deus ali guerreando por eles, mas se aquele judeu ficasse fora de casa, ele morreria igual o egípcio. Entendeu? E a mesma coisa com Noé. Deus viu Noé, falou que Noé era praticamente assim, Gleice, Deus olhar para a terra hoje, e a única pessoa certa era o Noé. O único salvo, o resto é tudo para o inferno. E Deus quer salvar Noé. Sendo que ele fala para Noé fazer a arca e entrar dentro da arca. Por quê? Porque tem um dilúvio. O que significa? Que se Noé estivesse fora da arca, ele também morreria no dilúvio. Então nós somos crentes, beleza. Nós cremos na proteção de Deus, cremos, beleza. Mas se a gente não se proteger, a gente também vai pegar. Inclusive, Gleice, tem crente morrendo. Tem pastor morrendo, o irmão Lázaro, que é um dos cantores mais famosos, mais conhecidos no meu gospel, morreu de Covid-19. Fabiana Anastácio morreu. Então, quando o Lula ele fala com a igreja, é por amor à igreja também. É um sacrifício, né, que a gente tem que fazer. Tipo assim, eu estou me sacrificando, né, porque eu estou estudando e eu estou passando dificuldade por causa disso. Entendeu? E uma outra questão aqui, Gleice, e eu vou passar para você comentar. Sabe o que eu percebi? Que porque depois dessa fala apareceu um monte de coisa no meio evangélico, tá circulando os vídeos, áudio e tal. Eu percebi que tem um detalhe aí. O Lula, ele está elegível. Isso assustou. Assustou politicamente, porque ele sabe que o Lula é uma força política muito grande no Brasil, mas tem uma outra questão. Esse pastor e os pastores da elite perseguiram muito Lula. Eu imagino que eles tenham medo de amanhã o Lula voltar à presidência e eles agora sofrerem alguma retaliação. E eu falo isso por quê? Porque uma vez o Marco Feliciano estava na minha igreja conversando com o meu pastor. E o meu pastor gostava do Lula. Quer dizer, ainda gosta. Né, esse pastor da minha época. E esse pastor, ele vira para o Marco Feliciano e faz uma pergunta. Pastor Marco Feliciano, e se amanhã, isso foi em 2015, e se amanhã o Lula voltar a ser presidente? Aí o Marco Feliciano falou assim, bom, se ele voltar a ser presidente, eu vou ter que fugir do Brasil. Eu já vi gente até falando que tem medo de ser preso. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Será que o Lula, voltando à presidência, ele vai perseguir pastor? Ou porque essa elite, porque não são todos, tem muito pastor, inclusive o meu pastor ama o Lula até hoje. Muito pastor gosta do Lula.
Será que o Lula agora ele vai tipo, agir com vingança, com ódio, porque ele foi preso, não sei o quê, agora ele vai atacar a igreja? Eu gostaria que você falasse isso. É importante para os crentes ouvirem isso, porque eu vou te falar que tem crente com medo também. Tem evangélico com medo. Antes de falar sobre isso, eu vou falar, mas eu queria voltar à questão da proteção. Eu peço aqui a todos que estão nos acompanhando que olhem para os lados, para suas famílias, para os seus parentes, para os seus amigos, e possam ver quem está com Covid, se alguém querido morreu, como que a situação está, porque com certeza todas as pessoas conhecem alguém da sua família, dos seus amigos, da sua congregação, que já teve Covid ou que morreu de Covid. Aliás, esse próprio pastor Malafaia, que gosta muito de fazer as agitações na rede, pegou Covid também, ele e a mulher. Então, não dá para dizer, olha, não, se ele diz que está protegido sobre tudo, então por que ele, que se coloca como quase que uma voz de comando aí na orientação da igreja, pegou Covid? Ninguém está salvo disso. Você tem razão. Quer dizer, Deus protege, a fé é importante, nós estamos num momento de provação, mas a fé e o cuidado, é isso que nós podemos fazer para honrar a vida que nosso Senhor nos deu, porque a vida é o bem maior e é o dom divino que nós temos, e cabe a nós cuidar dela, por isso a gente tem fé, por isso a gente tem que caminhar com cuidado aqui nessa terra. Então, eu acho que isso é muito importante. Segundo, dizer que tem muito vídeo de gente que não é do PT se fazendo passar pelo PT, áudio que estão colocando nas redes que não são de pessoas do PT, que imitam voz, para criar esse tumulto. Eu quero repudiar isso, lamentar, dizer que as nossas posições do PT estão nas nossas redes sociais, nas nossas falas, e ninguém que não seja conhecido e que não esteja institucionalmente ligado ao PT fala pelo Partido dos Trabalhadores, não fala. Então, eu peço muito cuidado para não caírem em mentira, para não caírem em fake news, porque isso só é ruim para as pessoas e para a sociedade. A mentira não ajuda, ela tem perna curta, ela vai ser descoberta ali na frente. É a verdade que liberta. E quanto à perseguição, você pode ficar absolutamente tranquilo. O Lula não é uma pessoa que persegue, o Lula não tem ódio no coração. Aliás, quando ele abriu o discurso lá, ele disse assim, eu poderia ser uma pessoa que teria muita mágoa, muita dor e muito rancor por tudo que eu passei. Perdi minha mulher nesse processo, Dona Marisa morreu, sim, de tanto que foi a pressão em cima dela, dos filhos, ele ficou preso, foi humilhado, não conseguiu visitar o irmão que morreu porque não deixaram ele ver lá o corpo, conseguiu ir ver o neto quando morreu rapidinho. O Lula sofreu muito, ele disse assim, eu poderia ter todas as mágoas, estar aqui com todo o rancor, mas eu não tenho, não. Eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, a minha dor serviu para me fortalecer, e sei que o povo sofre muito mais do que eu sofri. Muita gente sofre mais do que eu sofri. E pela posição que eu tenho dever de ajudar a arrumar esse país. É isso que eu quero fazer. Então, ele demonstrou muita serenidade. Então, esses pastores não precisam ter medo, não. Não vai ter perseguição nenhuma. O Lula é uma pessoa do amor, da paz, do bem. Os governos do Lula foram governos de paz, foram governos de comunhão, de convivência, de respeito, com todo mundo. Ou seja, esse Brasil é grande demais para todos conviverem. O que não pode é ter mentira, o que não pode é ter violência, o que não pode é ter incitamento ao ódio. Isso não pode, porque isso não faz parte da construção de um país grande como o nosso, que quer ser cada vez maior e quer acolher o seu povo. E também não faz parte dos princípios cristãos. Então, quando pastores começarem a exortar o ódio, a gritar muito, a falar com muita raiva, sempre pense, a raiva não é o instrumento da boa mensagem. A boa mensagem, ela vai junto com o instrumento do bem. Nós nunca vimos nosso Senhor Jesus Cristo se exasperar nas suas pregações. Foram momentos únicos quando ele teve que enfrentar alguma situação diferente, como os vendilhões do templo, que ele foi mais firme. Senão, sempre a serenidade foi o caminho de Cristo para passar a sua palavra. Pois é, Gleisi, eu penso assim, eu penso duas coisas. Gente, o Lula ele já foi presidente.
Essa é a questão. Pô, da onde que surge isso, esse pavor? O Lula, ele ficou 8 anos no poder, teve mais o período da Dilma. O que houve nesse período contra a igreja? Nada. Entendeu? Aliás, as igrejas cresciam, entendeu? Teve todo o apoio. E Foi ele questão... que sancionou a lei da liberdade religiosa. Foi o Lula que sancionou. A lei que hoje nós temos, né, que garante a liberdade religiosa no país, foi sancionada pelo Lula. Pois é. E questão de vingança, vamos supor, o Lula, eu imagino da seguinte forma, a gente eu vou fazer 40 anos esse ano, então a gente que tem uma certa experiência de vida, a gente vê que só da experiência que eu tenho de vida, eu imagino que o Lula, da onde ele veio e aonde ele parou, ele deve ter sido muito humilhado, muito pisado, até chegar lá. Sem contar as lutas durante a época da ditadura, ele foi preso, ele teve na presidência, e agora? Ele por acaso, ele agora falou, agora eu vou me vingar de todas as pessoas que me fizeram mal, e não sei o quê. Não, entendeu? O que eu vejo é que a política, tem algumas pessoas que querem falar que o PT é como se fosse radical, um partido radical, igual o bolsonarismo é radical para a direita, e como se o PT fosse radical para a esquerda. Eu não vejo dessa forma. Eu vi o Lula como presidente da conciliação. Então, não existe. Então, quando esses pastores começam a querer colocar esse pavor no coração dos crentes, se o Lula voltar à presidência, ele vai perseguir a igreja, vai fechar a igreja. Nada disso. Nada disso. Isso aí são estratégias políticas. E aí, pessoal, vocês acabaram de assistir mais um vídeo sobre notícias e política, né? Inscrevam-se no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem nas redes sociais. Esse mesmo vídeo também será postado em nossa comunidade aqui nesse mesmo canal. Lá você pode deixar sua opinião e deixar seu like também. Lá você poderá estar comentando e exercendo o seu direito de democracia, dando sua opinião sobre o assunto. Deus abençoe a todos. Se gostou do canal, se inscreva no canal, né? Deixa aquele likezinho para estar ajudando, né? Cada vez mais. E comente aí abaixo para que a gente possa estar debatendo, né? Sobre o assunto do vídeo.